eu me chamo Juliana, estou fazendo dupla nesse trabalho com o Guilherme Augusto. Nós estamos sendo orientados pelo professor Diego Melo na matéria do NEP, que tem como tema Ecologia e Evolução, e o nome do nosso trabalho é Como o Mamute Pode Salvar o Mundo. Para começar a introduzir o nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, elas são transformações que ocorrem ao longo do tempo em relação ao clima e à umidade do planeta. E o aquecimento global é um assunto amplamente discutido nos dias de hoje, porque o seu agravamento ele é notório. Ele está ocorrendo cada vez mais, né? E está havendo um aumento da temperatura média dos oceanos e também da camada de ar próxima à Terra. Esse aumento ele é provocado principalmente pela atividade humana, de forma descontrolada, com a emissão de gases poluentes como o CO2, causando, o efeito estufa. O efeito estufa ele corresponde a um agravamento, dos gases de uma camada que cobre a Terra. Essa camada ela é composta por CO2, NH4, N2O e vapor de água. E ela é responsável por manter a vida na Terra e a sua manutenção também. Porque sem essa camada, o nosso planeta seria muito frio, inviabilizando a sobrevivência de algumas espécies de animais. Parte da luz solar que incide sobre a Terra fica retida nessa camada. E com o agravamento do efeito estufa pela emissão descontrolada de gases, essa camada fica mais espessa, retendo cada vez mais calor. De acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o homem ele é responsável por 90% do aumento da temperatura na Terra. Porém, além dessa atividade humana, nós temos uma outra causa que também contribui para esse agravamento, que é o degelo do permafrost. E o que seria o permafrost? O permafrost é uma camada de gelo, rocha e matéria orgânica que se mantém abaixo de 0 graus durante todo o ano. Ele fica localizado na região Ártica e Antártida e possui é estruturado com uma camada grossa de rocha com gelo por cima dessa camada, mas o seu estoque de CO2 ele fica principalmente nessas camadas de gelo, também com a presença de matéria orgânica, fungo, bactéria e vírus. Com o agravamento do aquecimento global, o derretimento do gelo está ocorrendo de forma mais acelerada e também liberando gases para a atmosfera, como o CO2 e o CH4. Além disso, pesquisadores inferem que o CO2 presente nesse gelo, permanentemente congelado, ele chega a ser 2 vezes maior que o CO2 presente na atmosfera. O degelo abrupto do permafrost também pode acarretar o aparecimento de novas doenças a partir de micro-organismos congelados. Por ser um lugar propício para a sobrevivência desses organismos, por ser um lugar frio, o seu degelo traz à tona o contato direto com bactérias e vírus. E um exemplo desse fato ocorreu na Sibéria em 2016, quando o degelo do permafrost causou um descongelamento de uma carcaça de rena que foi infectada por antraz, uma bactéria. E essa bactéria se espalhou pela região, matando um menino de 12 anos, deixando em torno de 72 pessoas infectadas e hospitalizadas, e em torno de 2.300 renas foram sacrificadas para evitar mais alastramento dessa doença. Essa foi uma introdução a partir da situação do permafrost e do aquecimento global. Agora eu vou fazer uma introdução sobre o mamute lanoso, que é o animal em questão nesse trabalho.
Ele foi extinto há 4 mil anos atrás e um fóssil seu que viveu há 28 mil anos foi encontrado na Sibéria em 2010. Ele foi apelidado de Yucca. E desde 2011, cientistas japoneses estão conseguindo sucesso com a manipulação do DNA desse fóssil, a fim de receber respostas de atividades celulares desse DNA. E para isso, o DNA do mamute está sendo retirado de ossos desse fóssil, né, encontrado, e estão sendo introduzidos em camundongos para teste de atividades celulares. A Colossal é a empresa responsável por isso, né, junto com o geneticista George Church, e ela recebeu em torno de 800 milhões de reais de investimento, né, que fica em torno de 15 milhões de dólares, e ela tem como objetivo utilizar técnicas de manipulação genética para introduzir genes do mamute lanoso em elefantes asiáticos, criando uma espécie híbrida, porque o DNA desses dois animais são muito semelhantes, chegando a 99,6% de semelhança. A grande diferença entre o mamute e o primo contemporâneo dele, o elefante asiático, é o ambiente que eles vivem. Os elefantes atuais eles estão adaptados a um clima mais ameno, enquanto que os mamutes, por terem vivido numa época de glaciação, estavam adaptados a climas mais frios. E aí começa a relação do mamute com o permafrost. Pela proximidade de temperatura que existe entre as regiões que esses indivíduos habitaram há mais ou menos 35 mil anos atrás e as regiões ártica e antártica atuais, é possível acreditar que esses mamutes podem criar uma população atualmente nesses lugares. Mas ainda assim, chegamos ao mesmo questionamento: por que reviver um mamute? A grande diferença entre o ambiente que esses mamutes habitaram e o ambiente que eles podem vir a habitar atualmente é a vegetação. Isso porque, junto com eles, há 35 mil anos atrás, existiu uma megafauna. E essa megafauna não permitia que florestas se estabelecessem no local onde eles habitavam. O que fez com que a vegetação da região se tornasse uma vegetação rasteira, que atualmente é conhecida como tundra. Essa vegetação é muito eficiente em dissipar o calor, o que mantém a temperatura do solo e diminui o degelo do permafrost. O que acontece é que atualmente nós temos mais florestas nas regiões árticas e antárticas, e as florestas elas fazem um processo inverso, elas retêm o calor, e isso colabora para o degelo do permafrost. Agora a gente pode começar a entender um pouco do porquê de querer reviver um mamute. Como a tundra ajuda a dissipar o calor e ela era a vegetação dominante na época dos mamutes, e hoje as florestas são a vegetação dominante na região ártica e antártica, os mamutes eles podem ser utilizados para fazer a manutenção do crescimento dessas florestas, ajudando a não ter uma retenção maior de calor por parte dessas florestas e ajudar a mitigar os efeitos desse calor sobre o permafrost. É importante ressaltar que os efeitos negativos que o permafrost sofreu não podem ser resolvidos a curto prazo. Porém, com o restabelecimento da tundra e de uma fauna que faça essa manutenção das florestas, é possível que os efeitos negativos que o permafrost ainda está sofrendo sejam freados e que, consequentemente, a longo prazo, os efeitos que já foram sofridos sejam mitigados. Essa preocupação com o degelo do permafrost ela não se atém apenas à liberação de gases de efeito estufa advindos da decomposição da matéria orgânica que está contida nesse permafrost. Ela vai muito além. Ela vai à paisagem urbana e aos desastres naturais que podem acontecer por conta do degelo do permafrost. O permafrost, por não se tratar de uma camada de gelo superficial, ser também uma camada de gelo subterrânea, é muito perigoso em meio urbano. Isso porque, quando ele está posicionado abaixo do solo de uma região urbana e ele sofre esse derretimento, ele torna o solo daquela região instável, pantanoso. Isso faz com que algumas rodovias afundem, algumas casas desmoronem e algumas regiões de encosta de morro sofram desbarrancamento. Quando o derretimento do permafrost subterrâneo acomete uma região florestal, ele cria um fenômeno chamado bosques bêbados, que acontece quando o solo se torna instável por causa desse derretimento do permafrost e as árvores perdem o crescimento vertical e passam a crescer em várias angulações diferentes. Dado todos esses problemas relacionados ao aquecimento global e permafrost, os cientistas observaram a necessidade de incorporar às regiões ártica e antártica uma fauna capaz de reintroduzir a tundra.
Porém, a fauna atual é capaz de povoar esse tipo de ambiente em apenas 70% da região. Sendo assim, com a descoberta da possibilidade da criação de um mamute, a chance de cobrir 100% da região aumentou, restando apenas estudar as possibilidades das relações ecológicas negativas que podem surgir a partir da introdução do mamute e a adaptabilidade dele ao ambiente novo. Falando um pouco mais, né, sobre essa questão dele inferir negativamente nas relações ecológicas, a gente pode dar como exemplo, né, o equilíbrio da teia alimentar, né, que se trata de uma relação de várias cadeias alimentares e nela consiste vários níveis tróficos, né, onde diferentes animais estão inseridos ali nesses níveis, e essas cadeias alimentares elas possuem um equilíbrio de relação entre esses animais já existentes atualmente. E com a reintrodução do mamute, né, ele poderia causar um desequilíbrio ecológico no ambiente. E é isso, pessoal. Para finalizar, eu gostaria de agradecer o professor Diego Melo pela orientação e pela atenção de vocês até aqui. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para esse trabalho.